Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E hoje sobre o tema terceira geração romântica. É a geração conhecida como condoreira, tá certo? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos iniciar com um texto de reflexão que eu resolvi compartilhar com vocês e que nos traz uma mensagem muito linda para esse momento que nós estamos vivenciando. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos motiva a seguir nessa travessia com mais fé, com mais determinação, tentando fazer a diferença, cada um ao seu modo, mas tentando fazer a diferença na vida do outro. Então o título do texto é Estrelas do Mar. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar, e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar da areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa aqui eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Esse texto é de um autor desconhecido, então que a gente possa retirar dele alguma lição, algum aprendizado. E que essa lição e que esse aprendizado sejam aplicados na nossa vida prática. Tá certo? Então vamos lá, gente. Sobre a aula passada, é importante fazer essa retomada. Vocês já sabem que eu geralmente costumo iniciar uma aula retomando o que foi visto na outra. É uma forma de a gente se reorganizar no pensamento, é uma forma de a gente se reorganizar na sequência dos estudos literários, tá certo? Então, na aula passada, nós estudamos a segunda geração romântica, conhecido como ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Pelo peso subjetivo que os poetas deram às produções literárias daquele momento. Pela importância desmedida, pela expressão exagerada do sentimento durante a segunda geração romântica. Então, depois de toda essa compreensão das características, da geração ultrarromântica, dos principais autores e suas obras, eu pedi que vocês resolvessem as atividades das páginas 14 e 15 e as questões 9 a 11 da sessão Hora de Estudo. Então, nós vamos começar
a aula, de fato, corrigindo essas atividades que vocês fizeram em casa, indicadas na aula passada, ok? Então, nós temos aí na primeira questão, leia o poema e responda as questões sobre ele. É um poema de Fagundes Varela, da segunda geração romântica, né, do ultrarromantismo, mas nós não vamos mais fazer a leitura dos textos para ganhar tempo na aula, até porque vocês já fizeram essa leitura quando foram resolver as questões. E a letra A pede o seguinte: a paisagem descrita no poema condiz com o cenário típico da poesia da segunda geração romântica brasileira? E aí a resposta é positiva, né? O enunciado faz uma outra pergunta na letra A: por quê? E aí nós devemos complementar. É sim, porque além de apresentar elementos relacionados a uma paisagem sinistra e noturna, ela não pode ser associada à imagem das florestas brasileiras da primeira geração romântica, por não trazer elementos específicos do Brasil. E aí a gente sabe que a primeira geração romântica fez uma abordagem totalmente diferente da segunda geração. Né? A primeira geração romântica foi nacionalista e indianista. A segunda foi ultrarromântica. Na letra B, nós temos destaque do poema 4 imagens que podem ser associadas ao universo obscuro da segunda geração romântica. Então aí nós podemos indicar como resposta: selva escura, sombras fatais, noite fria e triste, vento murmurando. Né? Na letra C, ele pede como se relacionam no poema os temas do amor e da morte, típicos da segunda geração romântica. Então, a desilusão amorosa induz o eu lírico a considerar sua existência como algo esvaziado de sentido, ou seja, como uma espécie de morte. Na questão 2, nós temos: leia o poema e responda as perguntas propostas. E aí nós começamos com o texto de Álvares de Azevedo, Adeus, meus sonhos, onde na letra A o enunciado diz o seguinte: de quem ou de que se despede o eu lírico nos versos iniciais do poema? Então, ele se despede dos sonhos, dos desejos, dos projetos de vida que teve em sua mocidade. Na letra B, qual das afirmações pode ser considerada correta? Justifique sua escolha. Então, o eu lírico lamenta a perda de tempo em apaixonar-se por uma mulher cujo relacionamento não frutificou. E essa é uma alternativa também correta. A imagem do luto não se remete ao mundo físico, mas sim ao plano emocional. Também é uma afirmativa correta. E essas duas afirmativas podem ser consideradas corretas exatamente porque a desilusão amorosa desencadeada nessa crise emocional, né, na subjetividade do eu lírico, que vê sua alma sem condições de superar a perda do ser amado, fazendo questionar o longo tempo dedicado a esse amor. Então, observem que as duas afirmações reforçam essa ideia do ultrarromantismo tão marcante na segunda geração romântica. Na letra C, o enunciado diz: como se relacionam no poema os temas do amor e da morte, típicos da segunda geração romântica? Então, a desilusão amorosa induz o eu lírico a considerar sua existência como algo esvaziado de sentido, ou seja, como uma espécie de morte. Continuando, nós temos a questão 3, que nos traz um poema de Casimiro de Abreu, né? Que foi, inclusive, um dos mais conhecidos da literatura romântica brasileira. Então, a questão pede para a gente ler e responder a questão proposta. Depois da leitura do poema Meus 8 Anos,
nós temos aí o enunciado que diz: por que o poema pode ser considerado um exemplo da característica do escapismo? O escapismo, na segunda geração romântica brasileira, equivale à evasão. É a fuga das vivências daquele período, não é? Através da literatura, buscando temas como a morte, buscando temas como a natureza, buscando temas como a infância. Nesse caso específico de Casimiro de Abreu, ele evadiu-se, né? Ele escapou para a infância. Então, por que o poema pode ser considerado um exemplo da característica do escapismo? Então, a marca do escapismo presente no poema está na iniciativa do eu lírico de deslocar seus interesses para uma fase de sua vida, não é? Negando com isso seu tempo presente. Então ele foge para a infância para negar o presente. Por quê? Porque o presente é muito sofrido, é muito doloroso, é muito angustiante, é muito melancólico. E tudo isso marcou profundamente a produção literária da segunda geração romântica. A questão 9 da hora de estudo nos pede o seguinte: em relação às principais características do romantismo brasileiro de primeira geração, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a presença da figura indígena é ocasional. Essa é uma afirmativa falsa, porque a presença da figura indígena não ocorre na segunda geração romântica, ocorre na primeira, que foi indianista, que foi nacionalista, que adotou o índio como herói nacional, como representante de todos os brasileiros, né? Então, por isso que essa afirmativa com relação à segunda geração romântica, ultrarromântica, é falsa. Gonçalves Dias produziu poemas em que a figura do indígena trazia em si valores típicos dos heróis medievais europeus. Então, essa é uma alternativa verdadeira, dado o estudo que nós fizemos, né? Do nacionalismo da primeira geração romântica. O ritmo e a metrificação dos poemas apresentaram nesse período inovações em relação à sonoridade própria da poesia árcade. E essa também é uma alternativa verdadeira, porque nós vimos como o romantismo foi importante para o fortalecimento da literatura, para o estabelecimento de novas formas de escrever. Então, é uma alternativa correta. Nos poemas da primeira geração romântica brasileira, destacam-se o individualismo, o nacionalismo e o pessimismo. Então, o nacionalismo está correto, mas o individualismo e o pessimismo são características da segunda geração romântica e não da primeira. Então, por isso que essa afirmativa é falsa. A literatura produzida por essa geração aliava-se a um projeto de fundação de uma identidade nacional. E essa é uma afirmativa correta, verdadeira. A primeira geração romântica no Brasil se imbuiu desse compromisso de construir, além de um projeto literário, uma identidade nacional através dos textos produzidos, né? A questão 10 pede o seguinte: indique as afirmativas corretas no que diz respeito à poesia romântica brasileira da segunda geração. Depois, some essas alternativas. Então, nós temos aqui: teve grande influência da poesia do escritor inglês Lord Byron. Correto, correto. Apresentou como um de seus traços fundamentais a preocupação com as raízes históricas da nação. Alternativa equivocada, por isso a gente não vai marcar. O pessimismo e o egocentrismo foram características marcantes. Correto. A religiosidade e o resgate da infância eram temas frequentes. Nós vimos na questão anterior a
a discussão sobre o escapismo, né? Com Casimiro de Abreu recorrendo à infância para esquecer, para negar a realidade. Então, essa também está correta. E aí, nós temos 3 alternativas corretas. 1, 4 e 8, que totaliza no somatório um total de 13. Tá certo? Vamos lá, gente. A última questão da hora de estudo, que inclusive é uma questão modelo Enem, que nos traz um soneto de Álvares de Azevedo, e pergunta o seguinte: o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Dando sequência ao nosso estudo, nós temos aqui nesse slide o tema da aula de hoje, que é a terceira geração romântica, conhecida como condoreirismo, né? Nós vimos na correção da atividade que a primeira geração romântica produziu uma literatura totalmente diferente da segunda. De modo que a terceira geração romântica também produziu uma literatura totalmente diferente da segunda, totalmente diferente da primeira, tá certo? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Por que é que nós vamos estudar a terceira geração romântica, o condoreirismo? Para identificar as principais características do romantismo no Brasil, bem como alguns dos principais autores desse período. Então, sobre a terceira geração romântica, sobre o condoreirismo, que está presente aí na página 16, e que é muito importante que vocês façam a leitura desse material, é correto dizer que as mudanças sociais desse período encontraram reflexo na literatura da terceira geração romântica, na literatura condoreira, né? E essa literatura passa a apresentar um texto mais engajado. Engajado em quê? Nas questões políticas e sociais. A produção literária da terceira geração romântica condoreira vai se diferenciar da primeira geração e da segunda geração por esse caráter engajado, comprometido com as questões políticas e sociais. Então, as ideias liberais, as ideias abolicionistas, as ideias republicanas ganham espaço no período de 1870 a 1890, que é quando acontece a terceira geração romântica, que a gente chama de condoreira, tornando-se a base do pensamento de artistas intelectuais dessa época. Então, essa preocupação com questões sociais, não é? A oposição ao governo central monarquista, vão definir um posicionamento político que acaba por reunir uma parte da sociedade em torno do desejo de mudança na condução do país. Então, observem que a consciência da necessidade de mudança naquele momento, na sociedade daquele momento, era muito forte. E isso vai impactar na produção literária, que vai abraçar essa ideia, né, da mudança também. Então, vão surgir nesse período os primeiros jornais defendendo abertamente o fim da escravidão e o regime de governo republicano. Então, a literatura se afasta da segunda geração. Nós vimos que a segunda geração ficou conhecida como mal do século, porque trabalhou temáticas muito ligadas ao pessimismo, né? À subjetividade extrema. E essa literatura busca um texto comprometido com os acontecimentos da sociedade, com os acontecimentos da política, com os acontecimentos do homem em geral,
de suas relações com o mundo que o cerca, né? Então, a literatura da terceira geração romântica, a literatura condoreira, foi produzida com uma poesia engajada em questões sociais, marcada por um lirismo público e também pela grandiloquência. O que é a grandiloquência? A utilização de palavras rebuscadas na produção literária. Essa geração, que é a terceira geração romântica, é chamada de condoreira. E esse termo condoreiro faz alusão ao condor. Tem origem no condor, que é um pássaro, símbolo da liberdade. Então, dos autores desse momento, destaca-se Castro Alves. Castro Alves foi autor de poemas em favor da libertação dos escravos. Seu estilo apresenta hipérboles, né? Que, para quem lembra do estudo lá das figuras de linguagem do primeiro ano, hipérbole é o exagero da expressão, da ideia. E marcas de oralidade. Essas marcas de oralidade significam que o poema foi escrito de uma forma que favorece muito a fala, né? Como se o poema tivesse sido feito mais para ser falado do que lido, tá certo? Então, além de Castro Alves, na terceira geração romântica, nós vamos ter um outro escritor. Só que esse outro escritor brasileiro, ele vai atuar na contracorrente do romantismo. O que é que significa isso? Que ele vai desenvolver uma literatura que tematiza não exatamente os mesmos temas contemplados por Castro Alves. E quem é esse autor, esse poeta? Souza Andrade. Souza Andrade é o poeta estudado aí na página 16 do livro de vocês, que é considerado como esse caso singular em toda a história da literatura brasileira, né? Ele é brasileiro, ele nasceu no Maranhão, e eu digo porque ele não está mais vivo, mas a obra continua viva, né? Então, ele nasceu no Maranhão em 1833, viveu nos Estados Unidos em um período de desenvolvimento do capitalismo naquele país, e os poemas de Souza Andrade vão revelar exatamente isso, as circunstâncias de sua vivência nos Estados Unidos, mesclando referências culturais diferentes das que motivaram os demais poetas brasileiros, né? Então é como se ele escrevesse uma poesia muito influenciada pela cultura americana, tá certo? Pelas vivências que ele teve lá nos Estados Unidos. Então, gente, essa aula, além de nos dar a oportunidade de concluir os tópicos que faltavam, né? Que era a terceira geração romântica, condoreirismo, e esse tópico falando sobre Souza Andrade, nós precisamos também fazer uma breve revisão, porque vocês vão fazer prova hoje à tarde. Então, essa revisão vai servir também para isso, tá certo? Então, nós acabamos com o slide anterior de concluir os tópicos restantes, e a partir deste nós vamos revisar o que nós vimos desde a primeira aula desse segundo bimestre, desse mês de maio, tá certo? Então, a revisão que a gente vai ver agora está lá no livro de atividades de vocês, nas páginas 2 e 3, tá certo? Sobre romantismo no Brasil. E quando nós falamos de romantismo no Brasil, é preciso entender que é o segundo momento de maior expressividade da literatura brasileira nacionalista, depois do arcadismo. Quer dizer, o primeiro foi o arcadismo e depois o romantismo a se destacar nessa expressividade da literatura brasileira nacionalista. Então, para a gente compreender melhor as diferenças, as semelhanças, as relações, se é que elas existem, entre arcadismo e romantismo, nós temos aqui esse quadro síntese, que mostra para a gente o seguinte, que o arcadismo aconteceu no século XVIII e o romantismo no século XIX.
No arcadismo foi trabalhado um maior rigor formal dos textos literários e no romantismo uma maior liberdade na produção literária. No arcadismo foi trabalhado formas poéticas fixas, como o soneto, por exemplo, e no romantismo essa versificação foi mais livre. No arcadismo existiu o paganismo como característica, no romantismo o cristianismo. No arcadismo havia a presença do equilíbrio e no romantismo a liberdade. No arcadismo a objetividade e no romantismo a subjetividade. No arcadismo a natureza era decorativa e no romantismo a natureza era expressiva. E no arcadismo ocorreu o predomínio da razão, influenciados pelo iluminismo, né? E no romantismo ocorreu o predomínio da emoção. Então vejam que o romantismo, em todos esses aspectos, rompe com a proposta Arcade, que foi a estética, o período literário anterior ao romantismo. Então, gente, o romantismo no Brasil ele vai se dividir em 3 gerações. E aí nós temos a primeira geração, que vai de 1836 a 1850. É uma geração que vai tematizar o nacionalismo, o patriotismo, né? As obras vão apresentar elementos tipicamente brasileiros. Então, são as belezas naturais, o indígena, o passado histórico brasileiro, que serão mostrados de maneira idealizada, de maneira quase perfeita, não é? Então, há um grande sentimento ufanista, há um grande orgulho dessa pátria. E aí, além do nacionalismo e do patriotismo, outra característica muito importante na primeira geração romântica no Brasil foi o indianismo. E o indianismo representou o nascimento de uma nova nação através de um símbolo heróico que a representasse. Então, o indígena foi visto como um elemento genuinamente brasileiro e que incorpora os mitos, as lendas dessa nação, né? Equivalente ao cavaleiro medieval europeu. Tá certo? Nesse mesmo período, o romantismo europeu escolhia como herói nacional o homem medieval, o cavaleiro europeu, porque lá houve Idade Média. Lá, a Idade Média foi um período glorioso para muitos países europeus, inclusive para Portugal, né? Então, aqui no Brasil, como nós não tivemos Idade Média, os intelectuais, os escritores desse período da literatura, acharam por bem adotar o índio, que foi o primeiro habitante a ser encontrado aqui pelos portugueses por ocasião do descobrimento do Brasil. Então, além do nacionalismo, patriotismo e indianismo como características importantes da primeira geração romântica do Brasil, nós temos a exaltação da natureza. Grande destaque para as belezas naturais do país. Os poetas dessa geração exaltaram a exuberância, né? E o exotismo naturais. Uma outra característica importante é a religiosidade, a identificação com o cristianismo, em contraposição com o paganismo ligado à tradição greco-latina. E, por fim, a poesia de caráter sentimental. Uma poesia amorosa, uma poesia idealizada, que recebeu influência da lírica medieval portuguesa. Quais são os autores e as suas características e as suas principais obras da primeira geração romântica? Gonçalves Magalhães, que viveu de 1811 a 1882 e fez a transição do arcadismo para o romantismo. Sua poesia apresenta temas do romantismo como a infância, a nostalgia, a saudade, a melancolia e a tristeza, o desgosto da vida, o amor impossível e também a figura do índio. As principais obras de Gonçalves Magalhães introduziram o romantismo no Brasil, que foi Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836.
Depois dessa obra, que foi o marco inicial do romantismo no Brasil, nós temos A Confederação dos Tamoios, que é um poema épico de 1856. Depois de Gonçalves Dias, nós temos depois de Gonçalves de Magalhães, nós temos Gonçalves Dias, que viveu de 1823 a 1864. E aí ele abordou em suas obras temas como o indígena, a frustração amorosa, a natureza e o saudosismo. E as obras de Gonçalves Dias, de maior destaque, são Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Os Timbiras e Últimos Cantos. Sobre a segunda geração romântica brasileira, que foi o conteúdo da aula passada, ela se deu de 1850 a 1860. E também é denominada como geração byroniana ou ultrarromântica, tá certo? Byroniana pela influência dos escritos do poeta inglês Lord Byron. E ultrarromântica pela carga emocional, pelo exagero sentimental investido nas produções literárias desse período. Então, as principais características da literatura da segunda geração romântica brasileira são subjetivismo, ou seja, obras repletas de posturas extremas em relação ao amor ou à morte, o egocentrismo exagerado, quer dizer, o sentimento do eu lírico era mais importante do que qualquer coisa, a fuga da realidade, que a gente chama de escapismo, ou de evasão, vai depender muito do autor, do material que vocês estudarem, pesquisarem, que é manifestada na idealização da infância, da mulher e na exaltação da morte. Então, o amor gerava tanto sofrimento para os poetas desse momento que eles preferiam muitas vezes escapar dessa realidade, fugir dessa realidade, evadir-se dessa realidade e, ao invés de falar desse sofrimento provocado pelo amor, eles iam falar da infância, da mulher idealizada, da exaltação da morte. O spleen é uma outra característica da segunda geração romântica brasileira, que equivale ao tédio, à depressão, à insatisfação constante, aos devaneios e à melancolia manifestados pelo forte erotismo difuso ou obsessivo. E depois vem o amor platônico, como característica da segunda geração. Os poetas versavam sobre um amor irrealizável, o medo da rejeição, da morte e a perfeição da amada são tematizados aqui nesse amor platônico, nessa característica da segunda geração. Então, os principais autores da segunda geração são Álvares de Azevedo, que viveu de 1831 a 1852, e seus poemas tematizavam a morte e o amor idealizado. Seus versos são marcados por ironia, frustração, sofrimento e dor. As principais obras de Álvares de Azevedo são Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Casimiro de Abreu é outro autor importante, que viveu de 1839 a 1860. Os principais temas abordados por ele são saudades da infância e da terra natal, religiosidade, tristeza e melancolia, exaltação da natureza e medo de amar. As principais obras dele são As Primaveras. Junqueira Freire, também um autor importante do período, que viveu de 1832 a 1855. Seus temas preferidos são a vida religiosa em contraste com a vida mundana, a obsessão pela morte e a paixão exacerbada, e as principais obras, Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. Fagundes Varela, que viveu de 1841 a 1875, marcou a transição da segunda para a terceira geração romântica brasileira. Suas obras acolheram todos os temas das gerações românticas.
e a principal obra dele foi Cântico do Calvário. Sobre a terceira geração, vocês têm esse slide aqui para de repente fazer um reforço para estudar para a prova de logo mais à tarde. Só que eu não vou explorar muito esse slide porque foi o conteúdo da aula de hoje, né? Então está bem recente na memória de vocês. Vamos passar adiante para as atividades e assim finalizar a aula de hoje, tá certo? O que é que vocês vão fazer como atividade da aula de hoje? Primeiro, pesquisar sobre as poesias de Castro Alves. Depois que vocês pesquisarem, vocês vão escolher uma dessas poesias. Depois de escolher essa poesia, você vai gravar um áudio pelo WhatsApp, lendo o texto escolhido e vai encaminhar para mim através do privado, tá certo? Então, só que não é qualquer leitura. Eu gostaria muito que vocês tentassem ler como Castro Alves lia. Mas como é que Castro Alves lia? Ele lia seus poemas utilizando efeitos de oratória. Por exemplo, ele alterava o volume da voz em determinados trechos, né? Ele interpretava o texto, a leitura, o poema, como se estivesse no palco. Então ele acentuava algumas partes do texto para imprimir-lhe outros sentidos. Enfim, a maneira que vocês acharem que podem ler e o que vocês acharem que podem fazer para enriquecer essa leitura com o máximo de expressividade, é importante que vocês façam. Então, para vocês se inspirarem, para vocês terem uma noção de como devem fazer, antes de gravar o áudio, acessem sites de busca de áudios e vídeos para vocês ouvirem declamações do poema O Navio Negreiro, que também é de Castro Alves, tá certo? Então, quando vocês estiverem ouvindo esses áudios e vendo esses vídeos sobre a declamação do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, eu gostaria de sugerir a declamação feita por Paulo Altran e a musicalização do poema feita por Caetano Veloso. Então, procurem primeiro ouvir como Paulo Altran faz a declamação do poema de Castro Alves. Procurem ouvir como Caetano Veloso musicou o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, para depois vocês pensarem numa forma legal, expressiva, para gravar esse áudio e mandar para mim, tá certo? Além disso, vocês vão resolver as questões das páginas 17 e 18 e as questões 12 e 13 da seção Hora de Estudo, tá certo? Também vão fazer a seção Organize as Ideias, na página 18. Lá vai pedir para vocês escreverem uma resenha, tá certo? Sobre canções. E aí vocês podem ler o roteiro da seção Organize as Ideias. Você pode pesquisar as canções que vocês quiserem, né? Porque lá vai estar pedindo isso. Mas vocês podem também utilizar essas 3 canções indicadas aqui abaixo. Ó. A canção 1, para fazer a análise em relação à primeira geração do romantismo brasileiro. A canção Índios, de Renato Russo. A canção 2, sobre a segunda geração do romantismo brasileiro, né? É a música Balada do Céu Negro, de Zeca Baleiro. E a canção 3, para ser analisado em relação à terceira geração do romantismo brasileiro, é o Canto das Três Raças, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, mas interpretada por Clara Nunes. E aí, resolver também as questões do livro de atividades, das páginas 4 a 12, e a trilha Romantismo no Brasil e Manifestações do Romantismo em Cabo Verde, que está liberada lá no Positivo ON, no período de 27 de maio a 3 de junho, tá certo? Parece ser muita coisa, mas vocês têm aí uma semana, 8 dias, né? Para resolver essas atividades todas, ok? Então eu quero agradecer pela atenção de todos, desejar muita saúde
Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Um grande abraço, gente. Estudem em casa.